Nessa aula, vamos falar de manipulações de string. String são tipos de dados em que se armazenam coleções de caracteres, que geralmente são utilizados para formar palavras. Texto, string, no Python, são matrizes de bytes que representam caracteres Unicode. Entretanto, o Python não possui um tipo de dado de caractere, como outras linguagens, pois um único caractere é considerado string. Como as aplicações possuem uma necessidade imensa de dados em formato de texto, saber manipular as strings é um fator importante para programar códigos sem erros na forma adequada. As strings em Python devem ser declaradas entre aspas ou apóstrofos. Isto é, também deve ser utilizada para a função de entrada, com input, e saída, com print, como nós já vimos. A função print é utilizada para programar e exibir mensagens de saída. Já a função input recebe dados ou valores. Vimos isso várias vezes. Um fator importante é que a função input no Python 3, as entradas são consideradas string. Vamos incluir uma variável entrada, que recebe input. Vamos printá-lo na tela, utilizar a função tape e printar o tipo da entrada. Ao executarmos, veja, ele é considerado como string. Para resolvermos isso, como já sabemos, colocamos int antes de input e colocamos todo o input entre parênteses na função int. Se verificarmos novamente, agora sim, é uma classe inteira. Como estamos trabalhando com string, não vamos precisar do int. Vamos trabalhar com concatenação e ao invés de utilizar nesse momento o sinal de mais, eu vou utilizar o método especial. Adicionei esse método especial, ou chamado método mágico, para realizar concatenação. Na concatenação, só utilizamos a adição. Mas se eu tiver uma entrada por um número, como é que eu posso transformar os meus valores que eles sejam concatenados? Posso transformar um número em uma string. Eu vou colocar string. Utilizo str. Agora eu vou concatenar o que aconteceu nessas linhas de código. Eu recebi uma entrada como número, transformei essa entrada para string e aí realizei a concatenação. Aí é o resultado, 10 e 10. O método mágico que vamos ver posteriormente, ele também é utilizado para números. Vamos explicar isso também mais à frente. Outra forma também de transformar string é usar o método REPR. Ao executar, ele realiza a concatenação. A função str retorna representações de valores legítimos para as pessoas, enquanto o REPR é para gerar representações que o interpretador Python consegue ler. Entretanto, tanto o str devolve o mesmo valor que REPR. Agora vamos comentar essas linhas no script. Caso você escreva uma string em qualquer lugar do seu script, sendo que ela esteja indentada, ela não vai gerar nenhum tipo de erro. Não tem nenhuma funcionalidade, apenas é uma observação. Vou apagar essas duas aqui. E bem, e agora se quisermos saber o tamanho de uma string, vou colocar aqui uma variável chamada string, que ela vai receber uma string. E vamos observar qual o tamanho dessa string. Então, vou utilizar print para ser visualizado na tela, utilizar o método len e, entre parênteses, vou colocar meu objeto. Vamos ver o que acontece. É visualizado o tamanho 15, porém, ao observarmos a string, qualquer coisa, ela é composta apenas por 13 letras. No entanto, os espaços também sempre serão contados em uma string, como já falamos anteriormente. Podemos também utilizar métodos especiais para encontrarmos o tamanho de uma string. Simplesmente eu coloco a minha string, utilizo meu método len
e printo. Então, tanto podemos usar len, método, como um método especial. Ao verificarmos o tamanho da string, qualquer coisa, vimos que dava um valor maior devido à quantidade de espaço. Então, eu preciso saber quantos espaços eu tenho dentro da minha string. É simples. Se for apenas um espaço, como nesse caso, simplesmente eu utilizo, dentro do comando print mesmo, a variável string.count vai contar e ela vai contar os espaços em branco. Observe que o resultado foi 2. Se eu colocar mais um espaço, ele vai dar 0, porque eu não tenho nenhum espaço de 2. Mas se viermos aqui e colocarmos mais um espaço, nós teremos um espaço. Logo, é necessário verificar se a solicitação da contagem ela é equivalente, mas também ela pode gerar erro. Se eu colocar vários espaços aqui e pedir para printar, ela vai dar um valor 13. Tá? Então, isso pode gerar um probleminha também para ser verificado. O bom é utilizar quando tem um ou dois espaços, mais que isso ele pode gerar um erro de contagem. Agora, eu quero encontrar a quantidade de letras As dentro da minha string. Vou ter duas. Se eu quiser encontrar a palavra coisa. Então, dentro da minha string tem uma palavra coisa. Encontrar agora qualquer. E só qual? Ele também vai encontrar. Ele vai encontrar uma. Mas se eu colocar a palavra qual com letra minúscula, ele não vai encontrar. Isso acontece porque o Python é case sensitivo. Ele consegue distinguir maiúsculo de minúsculo. Sabendo que o Python é case sensitivo, devemos ter o cuidado antes de verificarmos a contagem de palavra. Além da necessidade de caractere, eu vou utilizar, no lugar do count, o find, e aí vou verificar a posição do que é minúsculo, que é a quarta posição. Só que aí você vai me perguntar, professor, como é que é a quarta, se ele está na quinta posição? Então, por que 4? Porque na linguagem de programação, conta-se os elementos de uma string como fosse uma lista, a partir da posição 0. Por isso, o resultado é 4 e não 5. Bom, gente, vamos parar por aqui e iremos iniciar na próxima aula outros métodos com string.